Olá, você sabe dançar? Gostaria de dançar e começar a aprender? Sabia que a dança pode trazer vários benefícios para a sua saúde e bem-estar físico e mental? Quer saber como ficar feliz e saudável dançando? Hoje o PitayaCast está dançante. Fique aí! Olá, eu sou Flávia Torres e este é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos, afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com a Regina Calil, que é coreógrafa, educadora física, fisioterapeuta e criadora do método Aerojazz. Bem-vinda, Regina, tudo bom? Olha, é um prazer imenso estar aqui conversando com a Flávia, me entrevistando, né? Uma aluna que também é jornalista e hoje eu estou aqui para passar o que ela vai me perguntar. Vamos ver. Eu aproveito para pedir para você deixar o seu like se você está vendo pelo YouTube, se inscrever no canal do YouTube e se você está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o nosso podcast e deixe umas ideias para gente. Rê, bom, a gente vai conversar aqui hoje sobre os benefícios da dança, né? Como ela já disse, eu sou aluna da Regina há alguns bons anos. Exatamente. Né? E assim, eu sou testemunha acho que da transformação que você tem feito na vida de muitas mulheres e homens também. Na vida, acho que tanto do ponto de vista físico, emocional, de mobilidade, de saúde mental. A gente vai falar sobre isso hoje. Acho que como a dança, especificamente o método Aerojazz, pode trazer para a gente esse benefício, essa coisa tão boa, tão tudo de bom que é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória e quais são os benefícios da dança, tanto para a saúde do corpo como para a nossa cabeça. Bom, eu diria que como coreógrafa, professora e físio, eu venho como uma missão para melhorar um pouco a vida de cada pessoa que acaba me procurando. A faixa etária que eu costumo trabalhar, ela tem uma variação de 15 a 80 e alguns. Por que 15, né? Você até tinha me feito essa pergunta, qual seria uma idade mínima para começar a fazer esse tipo de aula? A gente espera sempre que a coluna vertebral esteja já formada, para que a gente possa ter esse trabalho aplicado dentro desse corpo, porque um corpo precisa estar, no mínimo, maduro para poder ter toda essa movimentação. Por quê? A dança, ela não é só uma expressão corporal. A dança, ela trabalha a sua alma. Poucas coisas, hoje em dia, você consegue acessar a sua alma enquanto você tem uma atividade física. Quando você tem uma atividade física onde ela é mecânica, possivelmente você está escutando uma música. Pode ver, as pessoas que correm, as pessoas que fazem bike. A dança, você entra na dança e começa a se interiorizar. Quando você tem esse processo de interiorização, através do quê? De movimentos. Eu costumo trabalhar com combos que você vai aprendendo, olhando a professora, imitando, memorizando. Olhando a professora, passando para o seu corpo e memorizando. E aí você consegue a se descobrir, a entender como é que você transcende a esse gesto. E quando você começa a fazer isso, o que acontece? Você começa a liberar a parte hormonal, que aí eu entraria nos benefícios fisiológicos da dança. Já vou contar como é que surgiu o Aerojazz. Esses benefícios começam a ser liberados pela parte hormonal, que a gente tem as nossas beta-endorfinas. Você libera a maior sensação de prazer. Eu costumo sempre falar para as alunas que você libera, tanto na parte no exercício sexual
ou na dança. Esse mesmo hormônio é o mesmo hormônio liberado nas duas situações. Que maravilha, hein? Então, a dança, ela é uma grande ferramenta para que você acesse esse seu lado. Esse lado que muitas vezes no dia a dia você esquece que ele existe. É um lado importante. O porquê que as alunas ficam tão entorpecidas, né? Ou maravilhadas, ou porquê que eu consigo tocar essas alunas? Não porque eu sou mágica e nem trago uma fórmula mágica. É porque eu consigo acessar a sua alma. A sua alma é o seu eu interior. É aquele que no dia a dia você não tem esse acesso. Não é como você clicar e falar, acessar a alma. Então, eu consigo fazer essa liberação hormonal, você começa a sentir prazer e esse prazer vai gerando um bem-estar físico e mental. Quando você sai da aula, você fica com vontade de voltar. Ai, eu vou voltar na próxima aula, sabe por quê? Porque foi tão gostoso que eu senti. Então, isso acaba tornando um mecanismo que, entre aspas, um vício, onde você se sente muito bem. Entendeu? É isso que eu ia te falar. Parece que é o mesmo mecanismo, só que é um vício bom, do bem. Não é? Claro, porque você pensa... quando você faz uma terapia, que hoje em dia é um veículo muito bom para você se reequilibrar, você procura um terapeuta que tem toda uma formação e diariamente ou 2 vezes por semana você faz aquela troca e você vai se autoconhecendo. O processo é esse. A dança é exatamente isso. Existe toda uma parte cognitiva, existe uma parte de sociabilização, porque você não faz aula particular, eu não dou aula mais particular, as minhas aulas são coletivas. Uma pessoa só tem que ser várias, né? Eu trabalho em média entre 45 e 50 alunos por aula e também trabalho com small group. Isso é uma coisa que eu venho... Tem 2 anos que eu venho fazendo isso. São grupos de 6, 8, 10, no máximo 12 pessoas que eu consigo ensinar mais lentamente. Pessoas que também não gostam de muita gente na sala de aula. Então, voltando, a gente falou tudo ao mesmo tempo. Não, tá ótimo, tá ótimo. É que a dança, realmente, ela me fascina. Hoje eu tenho 63 anos, eu danço desde os meus 3 anos e eu vivo da dança. Eu construí uma família com a dança. Eu tenho os meus seguidores hoje com a dança. Eu tenho muito respeito à origem da onde eu vim, que você até... queria que eu mencionasse 2 pessoas que me incentivaram muito na dança, que foi a Joyce Kerman, né, que tinha academia chamada Joyce Ballet. Foi onde eu fiz toda a minha formação do jazz e tenho ela como minha mentora. Aonde ela estiver, tenho certeza que ela sempre está comigo. E tem o Lenny Dale, que é um grande bailarino americano, que trabalhou no Dizzy Croquette, que foi um grande professor. E fora os cursos fora do país, e tudo que eu fiz, que só acrescentou no meu dia a dia, onde eu consigo ter essas seguidoras, não seguidoras de Instagram, seguidoras de aula, seguidoras... De método mesmo, né? Exatamente. Porque tem até algumas alunas que estão fazendo uma comparação, quando falam da yoga, que a yoga é uma meditação onde você entra em contato com você e você precisa de todos aqueles movimentos para você manter aquele equilíbrio. Eu diria que a dança é uma meditação ativa. E a yoga é uma meditação... porque você está interagindo com o meio ambiente, mas de uma maneira totalmente diferente, né? Exatamente. Olha que interessante. Uma conexão, né? E olha, mais interessante, quando você tem essa prática do aerojazz, que é uma atividade cardiorrespiratória, onde você tem um aumento da frequência cardíaca, onde você consegue trabalhar naqueles limiares
permitidos, inclusive eu até sempre faço a sugestão, faça os seus exames ergométricos sim, claro. anualmente para você ter um controle, porque é uma atividade cardiorrespiratória. E é bem, a gente, pensando nas aulas assim de adiantado, né? Bem alta a frequência, é bem alta, né? É. Mas eu lembro quando eu fiquei grávida, eu tentei fazer, e eu tinha um limite, não lembro se era 120. 140. Mas aí não deu, porque não dava para... Subia mais que isso. Não dava para deixar de fazer e não subir, sabe? E aí eu parei. Mas voltei logo. Mas você sabe de uma coisa? Realmente é recomendado, né, pelos obstetras e ginecologistas e todo mundo ligado nessa área da gestação, que você obedeça essa frequência cardíaca. Mas você sabe por quê? Por Nunca quê? ninguém pergunta. A gente só obedece. Não pode passar de 140. Ok, mas por quê? Porque você acelera a parte cardiovascular do bebê. Do bebê. O bebê, ele não está preparado para fazer um aerojazz dentro da barriga. Concorda? Então, o que acontece? Ele está em formação, então você precisa obedecer aquela frequência para que tudo se desenvolva dentro da normalidade. Entendido. Entendeu? Agora já sei por quê, mas, bom, pelo menos fiz certinho, né? E Rê, você acha que dançar rejuvenesce ou pelo menos retarda os efeitos do envelhecimento? Olha, eu ultimamente tenho dito das qualidades físicas que a dança acaba recrutando, né? A gente tem diversas qualidades físicas. Destreza, coordenação motora, resistência cardiorrespiratória, bilateralidade. Mas o mais interessante é o que a gente acontece dentro do nosso cérebro. Eu, como fisioterapeuta, estudei bastante a parte de neurologia, aprendi que a cada ano a gente perde muitos neurônios, muitos. O que são os neurônios? São aqueles 2 pontinhos dentro da cabeça, milhões deles, que se ligam e fazem sinapses. Sinapses são ligações onde permitem que você se mantenha viva, atuante e inteirada dentro de uma vida. Conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo esses neurônios. A sua convivência social é diminuída. As suas atividades são diminuídas. Então, como você vai tirando tudo da balança, a balança vai ficando vazia. Aquela balança que você sempre quis preencher, você vai tirando. O que a dança faz? A dança tem a capacidade de manter, não que você não perca, mas que você crie novas sinapses. E para isso, você fica muito mais pronta para a vida. Porque a vida, não adianta você estar na vida assim. A vida você tem que estar pronta, você tem que ter atitude, você tem que correr atrás o tempo todo. Parece que a gente tem que matar um leão por dia, mas essa é a vida. E graças a Deus, porque senão a vida não teria muita graça. Você tem que estar ativa. E a dança, o que ela faz com você? Ela deixa você proativa. Você está sempre respondendo aos estímulos, principalmente na área cognitiva. Você pode perceber, pessoas que dançam têm uma postura melhor. No envelhecimento, elas ganham com essa postura porque você não vai ficando cifótica. Outra coisa, você tem um caminhar mais ágil. Você tem uma resposta, reflexos. Isso é muito importante, né? Muito mais atualizados. Você não perde. Agora, se você fizer, por exemplo, não vamos falar em atividades que são mais calmas, mas atividades que você não trabalham isso, você não tem isso que eu acabei de citar. Por isso que eu sou tão fã da dança. E por isso que eu danço até hoje. Claro. Você já viu um documentário aqui, acho que tem... Eu não sei se no Netflix ou... Acho que no Netflix, chama Blue Zones. Já. É muito interessante que você falando isso, eu comecei a lembrar, porque coisas comuns nesse documentário é a questão da atividade física. Eu não lembro se tem algum que é específico em dança, mas eles têm a questão da sociabilidade, né? Que é uma coisa que a dança proporciona também. A sociabilização, né? Eles têm, sim, né? A base dessas Blue Zones são alimentação, né?
poluição, né? Por isso que eles procuram lugares muito privilegiados. Eu adoraria ter esse tipo de vida aqui. Entendeu? Você precisa se mudar para lá, né? Aqui, né? Você planta, você come, você acorda com os passarinhos e dorme ao entardecer. Hoje em dia, a gente está um pouco mais na frente, porque eu tenho feito sempre anualmente eu saio do país e busco alguma coisa nova. O ano passado até fomos com a Valéria, fomos com algumas alunas, fomos para Rimini, que é um congresso italiano. E uma das palestras estava baseada, porque antes a gente sempre se baseava para envelhecer de forma sadia no tripé da vida. Qual é o tripé da vida? Sempre escutei. Alimentação, atividade física e sono. Esse era o tripé da vida. Hoje em dia, nas novas tendências dos estudos, mostram que aumentou mais um. Além desses 3, eles colocaram a emoção. Você já parou para pensar que a emoção pode complicar a sua vida? Muito. Eu tenho certeza que complica, né? Acho que variações, emoções que não são muito legais, constantes. Então, né? Essas emoções... certeza. Porque normalmente emoção você é uma coisa descontrolada, né? Você não controla ter uma resposta. Normalmente, elas vêm por algum estresse. Ou um estresse de felicidade, ou um estresse de tristeza. E sempre um estímulo externo que é incontrolável, né? Então, o tal do imponderável, né? Eu não gosto dessa palavra engraçada. Ela não precisava nem existir no dicionário. Porque eu tenho uma certa dificuldade com o imponderável. E a gente, na verdade, precisa de um treinamento para o imponderável. Também não existe, porque você não sabe quando vão acontecer, né? As coisas. Mas voltando nesse envelhecimento que você me perguntou, eu tenho certeza que quem dança envelhece melhor. Quem dança se relaciona melhor. Quem dança tem a parte óssea do nosso corpo melhor, porque trabalha com impacto. Quem dança tem níveis de colesterol mais baixos. Quem dança tem um sono melhor. E quem dança é mais feliz. Então a gente pode dizer que a dança seria um ensaio para a vida? Olha que interessante. É um ensaio constante, né? Porque todo dia a vida cobra esse ensaio de você. Como é que você sai da sua casa? Como é que você se porta com as pessoas? Como é que você educa seus filhos? Como é que você cuida dos seus pais mais velhos? Então, a dança, ela é um leque que abrange diversos pontos no seu dia a dia. Por isso é que eu aposto na dança. A dança alimenta a sua alma. Eu bato nessa tecla porque eu tenho certeza que ela faz, não milagre, mas faz você manter um controle melhor. Tanto mental quanto físico. Quanto físico, ótimo, né? E, Rê, você falou que você pode dançar dos 15 até quando a gente imaginar, né? 80 e mais. Mas, assim, pensando, quem nunca dançou? Vou emendar 2 perguntas aqui. Quem não tem prática e formação de dança, porque eu ouço você falando sobre essa questão bastante, pode dançar? Quem não teve uma formação? E em que idade é melhor começar? E se tem idade melhor para começar ou se não tem idade, a gente pode começar a hora que quiser. Como que é essa questão? Bom, começo, a palavra já fala, né? Você que nunca fez, pode sim dançar. Hoje em dia, o aerojazz, que foi a modalidade que eu mesmo criei, ela hoje funciona aonde eu trabalho, que é na Bodytech, né, do Shopping Eldorado. Ela funciona com níveis iniciante, intermediário e avançado. Então, você que tem interesse pela dança e nunca dançou, claro que você pode. Todo mundo pode tudo, é só querer. Você começa com o iniciante, você vai entender que você pode trabalhar o seu lado direito e esquerdo, porque o seu cérebro, ele tem comando sobre esses 2 lados, graças a Deus,
tá certo? Eu que o diga, como é difícil trabalhar o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo, É um desafio. que é o nosso lado direito do cérebro, é ele que manda esse comando, é um desafio. Quando você sai dessa zona de conforto e você vence, você quer vencer mais. Aí você passa para o intermediário, que aí complica um pouquinho em termos de coreografia. Você precisa, sabe o quê? Para poder dançar? Memória. Mesmo que você faça uma dança de salão ou qualquer tipo de dança, você precisa de memória. E o que são as memórias da gente? O que é a memória da gente? São as sinapses que eu acabei de falar. São os neurônios que se encontram e captam a informação e você vai guardando naquela casinha, vai guardando, vai guardando. Quando você volta na outra aula, você está se achando já. Você entendeu? Porque você já gravou uma coreografia. Aí você aprende mais um pouquinho, você já está no intermediário e daqui a pouco você já está no avançado. O que é avançado? Avançado é você ter um combo de movimentos que acaba chegando em 50 minutos de aula sem interrupção. E essa é a minha modalidade. Eu acredito muito que a conciliação do trabalho cardiorrespiratório com a memória tem um sucesso muito grande para a sua vida. Eu até escrevi um livro recentemente, onde eu conto um pouquinho de toda a minha trajetória e eu depois, lendo o meu próprio livro, eu percebi que estava todo embasado na dança. Tudo que toda eu a fiz... história, tudo que você... Desde o início, né? Eu também li o livro, gente. Eu recomendo. Eu vou mostrar aqui, vou colocar na tela também o livro. E aí, quem quiser adquirir, Manda um pelo direct seu pra Insta. mim. Qual é o seu Insta? Eu vou colocar o Instagram da Regina aqui na descrição, mas fala pra gente qual que é. É @Regina Calil Oficial. Maravilha. Eu recomendo. Então voltando à história do livro, o livro mostra que a minha vida foi pautada na dança, que é o que eu acredito. Para mim, foi um grande remédio. Inclusive, numa situação muito crítica da minha vida, que eu cito no livro, você que tem curiosidade e vai acabar lendo, a dança foi o meu melhor suporte. Que maravilha. Eu acho que é para muita gente que dança com você, né? E a gente viu Bom, eu sempre falo, eu sempre ouço as alunas e pessoas que passaram pelo Aerojazz, né? Contando como o Aerojazz toca a vida, muda a vida, né? De quem faz. E aí eu te pergunto, assim, como que você toca? Como que você sente que você toca a vida dessas pessoas? Eu acho que a minha energia, o amor pelo que eu faço, acaba tocando. Quando eu tenho um contato com um aluno, eu não consigo ver ele apenas como um aluno que veio buscar a minha atividade. Eu vejo ele como uma pessoa. Eu me interesso por essa pessoa que veio buscar em mim ou na minha dança algo que pudesse acrescentar na vida dela. Então, esse meu interesse acaba desencadeando uma relação com cada aluno e esse aluno se sente cuidado, que é uma delícia você ser cuidado. Então, o cuidado que eu tenho com esse aluno é a atenção. É você parar, olhar nos olhos da pessoa. É como se você estivesse estendendo a mão para essa pessoa e dizendo para ela, vem dançar, você vai se sentir melhor. Vem dançar. Hoje mesmo, uma aluna, Érica, numa das aulas, chegou para mim e disse, Regina, a depressão que me fez eu voltar a dançar. Porque eu estava achando que eu não ia voltar a dançar. E agora eu estou feliz, eu acordo feliz. Não é mágico, não é uma pílula. Você tem que correr atrás. Que legal, hein? Isso acontece com muitas. Eu ouço muito comentários assim, de pessoas que voltam e se sentem fortalecidas pela dança. Isso é muito legal. Na verdade, Flávia, a dança, ela resgata a sua autoestima, a sua autoconfiança.
Você, na vida, se você precisa também desses 2 pilares para você viver a vida, educar filho, né? Que tarefa mais complexa do que educar um filho? Eu acho uma tarefa linda, acho um grande desafio, mas você precisa estar bem. Se você não estiver bem, na verdade, como é que você vai cuidar dos outros? Você precisa estar bem. Sua autoestima, você precisa se olhar no espelho, precisa se gostar. Você precisa ter confiança nas suas atitudes. Olha, não é fácil. Não compre em prateleira. Não, você não chega lá... Não vem com manual, né? Não, nada disso. Você vai aprendendo. O que você precisa é você desbravar o que você tem dentro de você. É olhar no espelho, se encarar e falar, vamos lá. É isso que eu tenho para fazer? Vamos fazer. Que legal. Ô, Rê, e assim, o Aerojazz como uma metodologia... Eu vejo que hoje está bem estabelecido, é bem interessante a maneira como está se expandindo, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá para o começo. Como que você começou a criar? Assim, tem uma curiosidade, por que chama Aerojazz? Eu imagino que seja porque é um jazz mais rápido, não sei se é isso. É isso? Olha, eu comecei a criar, inclusive, essa citação está no livro, foi quando eu conheci a Jane Fonda. No ano de 1982, eu fui numa aula de ginástica coreografada numa igreja em Nova York, na Park Avenue. E quando nós entramos, eu e o Delphi, meu marido, a Jane Fonda estava coreografando uma sequência de exercícios. Ah, que demais. E eu era uma professora de jazz. E aí eu pensei o seguinte, por que eu não posso coreografar o jazz sem interrupção? Porque ela não interrompia a sequência. Ela colocava uma música, ou várias músicas, ou uma playlist, como se usa atualmente, mas ela dava sequência. Então, a aula tinha picos aeróbios, pico anaeróbio, onde você trabalha bastante alterando a sua frequência cardíaca. Eu falei, por que o jazz não? Aí, eu voltei para o Brasil naquela época, e a gente tinha um amigo, que era um DJ, que é o Gabo, que gravava umas fitas cassetes, e eu falei para ele, olha, eu queria que você gravasse uma fita que não tivesse interrupção, que essa playlist emendasse uma na outra. Dessa forma, eu conseguia coreografar o jazz sem interrupção. Aí surgiu a parte aeróbia, onde você tem que trabalhar a parte cardiovascular. Que legal. Foi assim que surgiu o Aerojazz. E é como você faz nas aulas de hoje. As músicas vão assim, non-stop, né? Non-stop. Vai. É uma hora e isso é uma direto. parte difícil da formulação da aula, porque achar músicas, procurar músicas que estejam prontas para uma aula, não é uma coisa fácil. Porque você vai na frase musical, que tem um 8, aí você tem que transferir um movimento para o 8 sem quebrar a frase musical. Aí você tem que usar o seu conhecimento. Tem, né? Tem um conhecimento rítmico. Acho que até, eu fico imaginando que você também tem que ter um conhecimento mínimo de música, de tempo, alguma teoria musical. Musicalidade está totalmente dentro. Totalmente. Se você não tiver ritmo, não tiver uma parte muito afinada auditivamente, você não consegue fazer. Você vai fazer aula comigo, você não vai sentir passar os 60 minutos. Você que faz aula, você sabe disso. Não, a gente passa e fala assim, opa, não tem mais? Acabou. Eu quero mais. É exatamente a gente acaba isso. assim. Mas eu sempre obedeço os critérios estudados, né? Que é o início do trabalho, fazendo um aquecimento articular, aí aos poucos introduzindo os movimentos. Quando termina a coreografia, que já está pronta, você repete várias vezes, chegando no limiar permitido, que é os 70% da sua frequência máxima, e depois a volta calma, que a gente faz o resfriamento e faz um trabalho compensatório muscular para você terminar a aula e não sair que nem uma maluca, que muitas vezes, às vezes, não dá tempo. Sim, mas tem que dar uma alongada, minimamente para dar uma compensada lá na lombar. Precisa, né? Exatamente isso. Eu que o diga. Exatamente isso. Ô, Rê, então, aí eu te falei, hoje o Aerojazz, como que ele está disseminado?
Você hoje, além de dar aulas de aerojazz, você também treina outros profissionais, né? Como que é? É assim, olha, Como eu tá isso estou na hoje? 11ª formação, onde eu faço, eu dou aula para professores ou pessoas que são bailarinos, né? Que não são professores, educadores físicos. Essas pessoas aprendem a modalidade, o curso é de um dia, e elas estão aptas a poder ministrar essa atividade em outros lugares. Então, você imagina, uma média de 20 a 30 pessoas a cada curso, eu já dei 11 formação. Agora, eu estou pretendendo, ainda estou estudando, de que forma, como eu não posso estar em vários lugares do Brasil, de que forma alguns professores se interessariam, isso são planos para o futuro, a aprender um curso de formação para formar outros. Quer dizer, como eu não posso estar, eu delego esse trabalho para um professor poder dar um curso de formação, mas tudo sobre a minha mentoria e sobre a minha autorização. Pessoas que não trabalham, que não passaram por mim, não podem dar o aerojazz se não tiver o meu certificado e meu aval. Claro. É um curso como outro qualquer. Mas aí vão ser duas frentes. Você vai formar professores e vai formar formadores, né? Interessante. Exatamente. Isso é um plano para o futuro próximo, né? Porque eu com 63 anos tenho que correr bem atrás do que eu quero fazer para poder ter pique, né? Porque eu preciso demonstrar, eu preciso estudar, isso requer uma condição física. Mas para isso eu treino musculação 4 a 5 vezes por semana. Não é só dança, não. Essa mulher aqui não é fraca, não. Não. Se você não tiver as articulações e musculatura em ordem, como é que você pode dançar? Além disso, é uma coisa interessante também, acho que a gente mencionar, que exatamente, quem dança, é interessante você ter algumas atividades aí meio que auxiliares, né? Para você estar bem para dança. Condicionada, né? O trabalho de força é a ferramenta principal, porque as articulações dependem de todos os tecidos, musculares, tendíneos, né, neurais. Então, o que você precisa? Você precisa ter a parte de exercícios resistidos, que é o exercício de força, para que você tenha condição física de manter o esqueleto em pé, dizendo assim, a grosso modo. Porque as lesões, um esforço repetitivo sem uma musculatura que possa amparar, você está sujeito a lesões. Então, é muito importante o trabalho de força, muito importante. Muito bem. Rê, você trabalhou, para quem não sabe aqui, a Regina trabalhou como coreógrafa nos programas do Faustão. O Faustão foi dança dos... Foi Dança dos Famosos, você fez as bailarinas. Não, na verdade, eu trabalhei 8 anos como jurada da Dança dos Famosos. É verdade, né? Eu lembro. Eu comecei na Rede Globo, até uma amiga minha, Maybe, me indicou pro Fausto, né? Que meu currículo passou por uma análise e eu comecei como jurada. Jurada técnica, né? Depois desses 8 anos, eu recebi um convite, onde eu fui trabalhar como coreógrafa do Domingão do Faustão, onde eu encontrei 40 mulheres lindas, bailarinas, umas com mais base, outras com menos base, mas que não tinham o meu estilo de dança. Então, eu tive um trabalho inicial de formatar um novo estilo dentro do Domingão do Faustão. Então, foram dias e dias de ensaio, de técnica, de conversas. Foi um trabalho muito bonito. Eu trabalhei 4 anos e meio na Rede Globo. O Fausto, depois do Domingão, ele foi para Bandeirantes. Eu continuei na Globo. Trabalhei mais 6 meses com o Luciano Huck. Aí o Luciano decidiu voltar para o Rio de Janeiro com o programa dele, que até hoje. Mas aí ele gostaria que eu continuasse, mas que eu morasse no Rio de Janeiro. Mas para mim se tornou inviável, devido a todo o meu trabalho aqui também.
que eu nunca deixei de dar aula, mesmo estando trabalhando como coreógrafa. E aí não deu certo. A Globo foi uma escola maravilhosa, onde eu aprendi e conheci muitas pessoas que até hoje eu tenho esse relacionamento. Foi muito bom. Eu ia até te perguntar mesmo, se quando você chegou, por exemplo, no Faustão, se você precisou fazer... Como que você precisou fazer adaptações? Aí você já falou. E eu achei tão legal, porque quando a gente assistia, depois que você foi, é muito interessante porque a gente via a sua assinatura na dança. É interessante isso, né? O estilo. Porque cada coreógrafo tem um estilo, né? Como qualquer artista, todos os artistas, cada um tem um estilo próprio. E o meu estilo são movimentos mais alongados, são movimentos mais trabalhados. E as meninas responderam isso muito bem. E depois eu fazia um quadro muito interessante dentro do programa, que era o Dig Dong. O Dig Dong era que vinham cantores sertanejo, samba, salsa, pagode. E era assim, 40 coreografias por dia. Porque era a tal da portinha que abria aí. Então eu tinha que ter todas as coreografias, porque eu recebia as músicas antes. Foi um trabalho muito intenso. Mas trabalho de memória, né? Nossa, você imagina lembrar todas. As meninas eram incríveis. Meu Deus. Todo mundo numa faixa etária de 23 a 25 anos. O HD delas estavam bem limpinho. Então assimilava facilmente, entendeu? Que legal. E você fez depois com o Luciano Huck uns trabalhos tão legais que eram artistas que se caracterizavam de outros artistas. Era muito legal. Você fez um com a Vanessa Camargo, da Madonna. Nossa, gente, isso ficou perfeito. Esse trabalho com a Vanessa foi emocionante. A expressão corporal ficou perfeita. Ficou. Também, né, existe todo um trabalho da parte de cenografia e iluminação, junto com a dança e junto com o artista. Então, acaba sendo um comprometimento de várias áreas que fica realmente um show. E é muito assim, eles são muito profissionais. Meu pai trabalhava na TV Tupi e eles tinham, era bem aquela transição do final da Tupi e a ascensão da Globo, né? E aí eles tinham uma brincadeira assim, olha, entregavam coisa melhor que isso só na Globo. Conta do padrão, recursos, né? Os recursos, né? Difícil, né? Os recursos são magníficos. E também as pessoas que trabalham no backstage são toda a parte de câmeras, né? Os diretor para cada área específica, sabe? Foi muito gratificante. E foi numa idade onde eu tinha uma maturação da profissão. Foi interessante. Eu tinha 58 anos na época e parece que eu estava pronta. Aquilo veio na hora certa e, graças a Deus, eu consegui desempenhar o meu trabalho bem bacana. Fiquei feliz comigo mesmo. Legal. Rê, tem mais alguma pergunta que você gostaria, alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não te perguntei? Faz exatamente 2 meses, eu estava em Nova York agora, que eu andei fazendo as minhas reciclagens, fiz durante 8 anos na Itália, em Rimini. E esse ano eu voltei para Broadway, fazer aulas na Broadway com diferentes professores, no Alvin Ailey, Steps on Broadway, Broadway Dance Center, que foram as academias onde eu fui fazer aula. Levei um grupo de alunas também junto comigo. E foi muito interessante, porque eu me defrontei de novo com aquilo que eu já tinha feito com 20 anos, 22 anos, que são aulas de jazz. Aulas de jazz pura. Essas aulas, elas têm um formato diferente. Então, você, inclusive, no final da aula, você dança até com um salto um pouquinho mais alto, porque eles acabam formando profissionais direto para os musicais da Broadway. Quando eu retornei no Brasil, essas alunas, inclusive, que viajaram comigo, me disseram o seguinte: por que você não volta a dar algumas aulas de jazz? Puro jazz. E eu estou na 4ª ou 5ª aula que eu estou ministrando num small group, não está na rede da academia, né? No quadro horário da Bodytech.
E o sucesso tem sido, Flávia, é uma aula mais lenta, não é uma música ligada na outra, é uma música só para cada coreografia, mas eu passo toda ela sem música, obedeço o aquecimento de barra, todos os pliés e grands pliés da vida, a parte do balé clássico que ajuda na postura. E hoje eu tô com esse experimento que já deu certo. Que legal. E qualquer pessoa pode fazer? Manda um direct que você tem condição. É tudo no direct. Porque a gente não pode ficar atendendo o telefone e mandando mensagem no próprio telefone. É direct. Manda um direct no meu Instagram. Não deixa de me seguir. E você pode conhecer essas aulas de jazz. Legal, Rê. Muito obrigada pela conversa. Obrigada por me fazer dançar também por tanto tempo. Espero que ainda saiba dançar por muito tempo. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre aquilo que eu acredito, não só como profissão, mas como missão. Obrigada a você também por ter assistido. E se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast, siga o nosso podcast e deixe as estrelinhas. Um beijinho, tchau, tchau.